Galerinha, mais ou menos, tudo belezeira com vocês? Mais um vídeo aqui pro canal, não tem esse canal. O vídeo de hoje é aquela velha história, não faz sentido, discorde comigo, não tem nada demais, apenas a minha opinião de bosta. E a minha opinião de bosta do vídeo de hoje, eu vou tentar de novo fazer um vídeo um pouquinho mais sério, porque, eu, sei lá, tô praticando falar um pouco sério, porque eu sou muito idiota, então eu tenho que tentar ser um pouco menos idiota e falar um pouco mais sério nas coisas. Mesmo sendo uma opinião de bosta, é uma opinião de bosta com seriedade. Mas, enfim, eu quero falar o quê? Das leis e dos conceitos sociais, uma pequena e rápida filosofia. Não sei se pode chamar exatamente de filosofia, mas enfim. Eu estava pensando, cara, como que é ridículo, como que nós, como sociedade, nós baseamos os nossos conceitos de o que é certo, o que é errado, o que é normal, do que não é normal, em cima das leis criadas pelos políticos, nossos queridos políticos, que são totalmente honestos, bem intencionados, transparentes e tudo mais, né? Que eles não são, imagina, de forma alguma eles são sustentados pelo dinheiro dos impostos, de forma alguma eles são amigos de empresários que financiam a campanha deles, e etc e tal, que fazem vários negócios financeiros, várias transações financeiras e de interesse de sociedade e tudo mais, né? Imagina, isso daí nunca acontece. Mas, enfim, eu posso dar um exemplo sobre isso que eu estou falando de uma forma mais simples e mais fácil. Vamos voltar um pouco na história, da história aqui do Brasil mesmo. Entre 1500 até 1887, mais ou menos, ou seja, durante aproximadamente 300 anos, o Brasil não era um país, o Brasil era uma colônia do reinado de Portugal. E tinha um rei em Portugal que se disse dono de boa parte das terras onde hoje é o Brasil. E que todos que vivem dentro das fronteiras do rei, do reinado, têm que pagar tributos para o rei, têm que mandar dinheiro para o rei para agradecer o rei por ele ser rei, para ele guiar o povo, a sociedade ali pelo caminho correto, para ele fornecer proteção para o povo que vive dentro das fronteiras do reinado, que usa a bandeira dele, as cores dele, segue as leis e regras que ele colocou e tem que servir ele quando ele pedir, porque ele é o rei. Mas, enfim, então o que acontece? Mesmo depois que essa época acabou, que o Brasil se tornou um país independente e democrático, né? Mesmo nessa, o que, 200 anos atrás, pouco mais, 100 anos atrás, por aí, era um conceito social normal, dava status, assim, você ter escravos. Quanto mais escravos você tivesse, mais rico você era, mais respeitado você era, melhor era o seu status social. Isso era a sociedade aqui no Brasil, até pouco tempo atrás. Isso era o conceito de normal, de cidadão do bem, cidadão que cumpre a lei, só porque não existia nenhuma lei proibindo a escravidão. Ou seja, o ser humano precisou, a civilização humana precisou criar uma lei para proibir que o ser humano explorasse o outro, que o ser humano fosse dono do outro, estivesse por cima do outro, etc e tal, tirasse vantagem em cima do outro. Precisou de criar uma lei para proibir a escravidão, para a escravidão deixar de ser uma coisa normal, um conceito normal. Mas isso também, se a gente voltar um pouco mais na história, né? Desde o Império Romano, do Império Egípcio, sempre teve escravidão. Então a escravidão vem de mais de 5 mil, mais de 10 mil anos atrás, até 100 anos atrás, mais ou menos, existia escravidão. Só que na época do Império Egípcio e na época do Império Romano, escravo era qualquer um, independente de ser branco, preto, era de qualquer região. O cara era soldado de um exército, de um rei. Esse exército desse rei perdia a batalha, ele se tornava prisioneiro. Se ele sobrevivesse à batalha, ele se tornava escravo, se tornava prisioneiro. Ou se juntava a tropa do outro rei que ganhou a disputa. E os pobres, todo tipo de pobreza, todo tipo de cor de pele, todo tipo de nacionalidade ali da região onde a pessoa nascia, se a pessoa não tinha dinheiro, ela era excluída da sociedade, ela era considerada um escravo, poderia ser adotada como escravo. Então, assim, e hoje em dia, ou seja, depois de evoluir esses pequenos passos, hoje em dia, não sei se vocês conhecem a Anatel, já ouviram falar da Anatel, mas a Anatel é o que, resumidamente falando, é uma agência que regulariza, que fiscaliza e que trabalha totalmente em cima das telecomunicações, em cima das empresas, de regras e de leis das empresas de telecomunicações. E o que é normal? O que é aceitável
de acordo com as leis vigentes aqui no Brasil hoje em dia, de acordo com as leis da Anatel e tudo mais, não só da Anatel, mas do governo também, você paga o valor X integral. Você paga 100% do valor, paga o valor total, por um plano de internet. Nesse plano de internet, você escolhe, eu quero velocidade X. Eu vou pagar pela velocidade X, vou pagar integral, valor total, para ter velocidade de conexão X. Porém, a empresa te entrega 10%. E pela lei, sossegado, de boaça, cumpriu com o dever que ela prometeu. A empresa, o provedor de crédito, cumpriu com o contrato que você fez, assinou com ela de pagar o valor X pela a velocidade X, eles vão te entregando só 10% dessa velocidade. De boaça, tranquilo pela lei. Ou seja, as pessoas ainda, até hoje, as pessoas ainda se baseiam, ainda tentam ver o que é certo e o que é errado, em cima das leis que são criadas pelos políticos, né, que são totalmente honestos, né, imagina. Nossos políticos, eles não tiram o dinheiro do sustento dele dos impostos, imagina. Não ficam criando desculpas para ter mais impostos para eles terem mais dinheiro, de forma nenhuma. Nossos políticos não são financiados por empresários de agências de telecomunicação, de empresas de telecomunicação em geral e de outras empresas em geral, né? Eles não são financiados, eles não têm sociedade com essas empresas, não são amigos, não são familiares, etc., de empresários dessas empresas que financiam as campanhas deles e etc. e tal, né? Imagina. E aí os políticos também, de forma alguma, vão criar leis que vai favorecer, para favorecer quem? Os empresários? Isso daí de forma nenhuma. O político sempre vai criar lei para favorecer o povo, né? Então, assim, o povo ainda como um gado tão grande, o povo de uma forma, assim, gado é a palavra que define, ainda valoriza as leis, ainda olha para as leis como se fosse a oitava maravilha do mundo. Porra, tipo, o que é certo e o que é errado é simples, não matar, não roubar, não estuprar. Estuprar é bom, não estuprar, é outra palavra chata de falar, mas vocês entenderam. Não tirar vantagem em cima do outro, não fazer escravidão, etc e tal. Simples, isso daí sempre vai ser errado. Prejudicar outra pessoa, matar, etc e tal, roubar, tudo mais, sempre vai ser errado. Isso daí é simples. Você interfere no direito da outra pessoa. O seu direito acaba onde começa o direito da outra pessoa. Mas agora a sociedade tem que estar de olho onde começa o seu direito também, né? Tem que estar de olho nisso, porque querer pôr bancada religiosa no Congresso, misturar as leis de Deus com as leis dos homens. E isso que não foi Deus, você, independente da religião que você acredita, como eu disse, opinião de bosta, não precisa concordar, pode achar que é delírio, que é viagem, que é besteira, que é heresia, o que você quiser. Não tem problema. Mas assim, de religião nenhuma, Deus, um ser divino, um ser super poderoso, né, um ser elevado, um ser perfeito, vai ter sentimentos de ira, de raiva, de ódio, de vingança, etc e tal. Vai se preocupar com o que formas de vida inferiores fazem. Estranho, né? Deus ter sentimentos imperfeitos. Isso não faz sentido. Em nenhuma religião existe prova de que Deus mesmo, o divinão, assim, divinão é boa. Deus apareceu para o ser humano e falou, ó, para você ser salvo, para eu te salvar, só vou te salvar se você fizer essas paradas aqui. Se você fizer essas paradas aqui, eu vou te condenar. É uma coisa meio estranha. Então, assim, todos os livros antigos de todas as religiões foram escritos por mãos humanas. Eram as leis da época, eram as regras, os conceitos morais da época. E todos os livros religiosos antigos foram escritos em que época? Numa época onde, o que acontecia? As profissões de hoje em dia, né? As profissões de hoje em dia, farmacêutico, biólogo, geólogo, astrônomo, as próprias indústrias farmacêuticas que criam os remédios e medicamentos em geral, o químico, o astrofísico, qualquer médico, enfermeiro, fisioterapeuta, educador físico que estuda a anatomia, né, que estuda o corpo humano como um todo, anatomia muscular, esquelética, etc e tal, a fisiologia, todos eram considerados o quê? Hereges. Consideravam que tinham parte com o capiroto, que eram pessoas não bem vistas pela sociedade, que eram pessoas excluídas, hereges, criminosas, marginais, que viviam fora das leis. Ou seja, os livros religiosos foram todos escritos nessa época.
Mas ninguém parece lembrar muito, dar muita atenção para isso, né? Eu acho curioso. Só para defender o conceito de mundo que aprendeu e tomou como verdade absoluta e tem medo de ser diferente daquilo ali. Tem medo de ter aprendido errado, tem medo de ter de não ter aquele ser super poderoso para proteger ele, para ficar cuidando dele, da gente aqui e tal. E quer impor o seu próprio modo de viver perante a sociedade, quer que a sociedade inteira viva de acordo com o que ele acha certo, o que ele acha errado, igual ensinar religião para as crianças. É um absurdo. Escola não é para aprender religião, é para aprender as matérias todas que permeiam os conhecimentos humanos, a ciência humana, né? A linguagem, o alfabeto, a matemática, a história, a geografia, etc. E tal, para dar a base para a criança começar a entender como convive em sociedade. E o sistema de ensino é totalmente errado também, mas eu não vou entrar nesse detalhe, não vou falar sobre isso agora. Só queria deixar esse vídeo aí com esse questionamento. Será que já não passou da hora? E não passou muito da hora da sociedade começar a pensar em parar de avaliar a moral, o caráter, o que é certo, o que é normal, o que é bom, o que é ruim, baseado nas leis criadas pelos homens? E todas as leis, né? Como eu disse, todos os livros antigos foram escritos por mãos humanas que criaram. Não teve nenhuma coisa além disso, né? Então, acho que tá aí, eu falei tudo que tinha que falar do vídeo, tipo, o Estado querer impor o que você pode comprar, o que você pode comercializar, o que você pode ingerir, porque de acordo com o Estado é certo ou errado você fazer isso, você ingerir aquilo, você comprar aquilo que você quer comprar com o seu próprio dinheiro, o dinheiro que você conseguiu através do seu trabalho honesto e tudo mais. Mas as pessoas gostam de abrir mão da liberdade. Muitos ainda, inclusive, ficam beijando as mãos daqueles que prendem eles nas correntes. Ficam idolatrando aqueles que prendem eles em correntes invisíveis. Mas enfim, cada um. Tá aí o vídeo, paz para todos, fui!